Bom, então eu vou começar mostrando para vocês a textura de transparência e cromado. Primeira elipse, eu vou marcar o centro, vou puxar uma linha vertical. Essa linha vai ser o eixo do desenho. Depois que tu fechou a estrutura principal do teu objeto, tu virar ele de cabeça para baixo. Porque virando ele de cabeça para baixo, tu consegue ver melhor qual elipse que não está dando certo com as outras, porque todas têm que estar no mesmo sentido e com o mesmo ângulo, né? Nessa parte aqui que eu vou fazer o cromado, eu costumo começar pela parte mais escura. Muita gente começa, a maioria das pessoas começam do mais claro e vão indo pro mais escuro. Mas eu consigo visualizar melhor o cromado se eu começar pelas partes de maior contraste. Então eu vou começar a marcar aqui. Uma coisa também que é bem importante no cromado é tu sempre fazer as linhas de acordo com o formato do objeto. Aqui eu tenho um objeto que ele é reto, ele não é oval. Então todas as... Já vou escurecer então com o tom mais escuro, né? Com o preto mesmo, porque a gente também está falando de um cromado em papel colorido. Então, se fosse um papel branco, eu poderia vir com tons mais leves e tal, fazer um cromado mais tranquilo. Mas nesse papel aqui, para ficar com cara de cromado, eu vou ter que passar um cinza em tudo. E então, considerando que eu vou ter que passar um cinza em todo ele, já vai ficar todo ele mais escuro. Para manter o contraste, tem que ser um preto mesmo. Cromado, sempre a gente fala de contraste. Tem que ter contraste forte para ficar com cara de cromado. Estou utilizando nesse trabalho papel colorido para poder desenvolver melhor a transparência. Na verdade, o cromado, o ideal, o mais fácil de fazer ele é em papel branco mesmo. Aqui em cima vai ser transparente, então essa parte aqui vai ter que estar visível e aí vai bater luz ali também. Aqui eu já vou fazer as marcas poucas marcas aqui de reflexo, porque a gente tem que considerar que tem essa parte do vidro aqui na frente, né, do plástico, enfim, dessa transparência aqui na frente. Então tudo fica um pouco menos brilhante, fica um pouco mais fosco sempre no fundo, se tem uma transparência ainda, se tem uma camada aqui na frente. Vamos para a transparência. Bom, a transparência também tu tem que considerar a incidência da luz, óbvio, né, como tudo que a gente viu até agora. Então, se a luz está incidindo aqui vai ter a linha demonstrando o brilho da luz, mas aqui vai ter o reflexo dela, então aqui vai ter que ter uma sombra. Além disso, a gente vai ter que ter um reflexo de luz no vidro natural para mostrar aqui que tem um material, né, e também uma parte de sombra. Agora eu vou desenhar uma cadeira. Como a Melody já falou bastante da estruturação, do desenho e tudo mais, eu vou me ater à parte das texturas de fato. Primeiro eu começo fazendo a madeira. A madeira, você começa fazendo uma camada de algum marcador bem fraquinho que você tem. Mas cuidado para usar uma cor quente, porque se você usar uma cor fria, não vai criar esse efeito de madeira natural que a gente quer aqui. Depois disso, você pega um marcador marrom mediano e traça os veios da madeira, seguindo a naturalidade da que você escolher. No caso aqui eu estou fazendo uma que tem bastante daqueles nós e os vincos arredondados do modo que está no desenho. É importante que os vincos nunca, jamais se cruzem, porque a madeira não faz isso. Preste atenção também para as laterais, onde os vincos desembocam, porque afinal elas devem ter pontinhos e não vincos de fato. Depois, para a finalização da madeira, eu utilizei um marcador mais escuro, um marrom bem escuro, e lápis de cor amarelo queimado e marrom escuro, para amenizar a diferença entre esses dois tons de marcadores. Você poderia também usar um outro marcador, que seria um tom médio entre esses dois, mas como não tinha, e também eu acho que cria um efeito mais interessante, eu usei lápis de cor. Depois disso, com o pastel seco, eu mixo tudo, deixo com uma forma mais natural possível. No plástico fosco, a principal exigência é que se crie um gradiente de uma cor só que um gradiente extremamente leve e sem muita diferenciação, usando pastel seco branco também, mas sem deixar muito brilhoso. Muito claro, no caso, senão vai parecer que é um ponto de brilho e pode ser confundido com plástico acetinado ou até mesmo com plástico brilho. Então, seguindo esses passos é bem simples, é só você ver a localização da luz, da onde você quer que a luz esteja vindo, e localizar, então, as partes mais claras do seu plástico fosco, e, consequentemente, as partes escuras serão com mais camadas de marcadores da mesma cor. Não se esqueça de fazer um gradiente suave entre tudo para que pareça uma cor só e não camadas a mais em cada lugar. Então, é feito o fundo, que a Melody também já fez, mas vou dar uma explicada. Se necessário, faça uma máscara, que nem eu fiz aqui na cadeira, colando fita crepe por cima do desenho e depois recortando as partes sobressalentes. Use o marcador da sua preferência para fazer o fundo, mas cuidado para não usar um que chame mais atenção que o objeto em si. E depois, com cuidado, remova a fita crepe. Pronto.